Fala, gurizada! Beleza? Eu sou o professor Hilton, o seu professor de física aqui do YouTube. E hoje nós iremos falar de uma aplicação extremamente importante dentro do estudo do eletromagnetismo, que é a indução eletromagnética. Esta indução eletromagnética foi estudada por Michael Faraday, né? A qual nós conhecemos como a Lei de Faraday. Inicialmente eu trouxe aqui para vocês o experimento histórico, né? Que assim eles chamam. Não é as figuras clássicas que a gente sempre encontra. Eu tentei reproduzir um pouco mais próximo do que o que Faraday procurou fazer. Bem, de maneira geral, o que Faraday verificou? Que uma força eletromotriz ela é induzida em um solenoide ou espiras. Bem, pode ser uma como muitos dos livros trazem para vocês. Geralmente eles fazem um anelzinho e põem um ímã, né? Para mostrar este princípio de indução. A ideia de ser um solenoide está associada à intensidade do campo magnético. Quanto mais solenoide, mais espiras ali, né? Mais intenso é o campo e o solenoide permite com que a gente tenha basicamente um ímã. Na nossa última aula sobre as fontes de campo magnético, né? O nosso estudo do campo magnético em si, a gente discutiu sobre isso. Bem, e aí quando então passa a ter uma força eletromotriz induzida nesse solenoide, quando o número de linhas de campo magnético que atravessarem ele variar. Como assim? Bem, inicialmente ele montou o seguinte experimento: um solenoide frente ao outro, ok? Este por meio de um circuito elétrico montado, aqui é uma chave, uma bateria, e aqui nós temos apenas um galvanômetro, tá? Então, aqui é o nosso galvanômetro. Como vocês sabem da eletricidade, né? Ele detecta ali a passagem da corrente elétrica, né? A presença de uma corrente. Nós temos aqui a chave e aqui a nossa bateria. Bem, o que Faraday verificou? Que quando esta chave era fechada, a corrente elétrica passa pelo solenoide e o solenoide produz um campo magnético. E quando o campo magnético deste solenoide atravessa o outro solenoide, ó, tá aqui as nossas linhas de campo, né? Então, produz nesse solenoide uma corrente elétrica induzida e o ponteiro do nosso galvanômetro sofre uma deflexão. Porém, ele desligou, deflexionou e ela já volta ao normal. Você fala assim, como assim, professor? Que é o seguinte, no momento que ele fecha, não tinha nada. Aí, pum, entram linhas de campo. Aí ele sofre uma deflexão. Só que essas linhas de campo continuam ali. Então o ponteiro volta ao normal. O que vai acontecer para o ponteiro parar de deflexionar? Liga para que as linhas de campo saiam. Aí este ponteiro deflexiona para o outro lado. Ok? Então, dependendo do movimento, né, de como este campo magnético vai atravessar a outra bobina, a gente passa a ter essa deflexão, essa detectação de corrente elétrica. E Faraday verificou então que a variação deste fluxo magnético com o tempo, então ele tinha que ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Ele então produzia uma força eletromotriz na bobina. E tendo força eletromotriz, nós temos uma corrente elétrica induzida. Então, basicamente, foi esse o experimento, tá? Bem, vou colocar mais uma vez a figura do ímã se aproximando para vocês, para que vocês entendam e relembrem legal, né, dos seus estudos aí na física, para a gente poder entender então a nossa expressão prevista por Faraday. A representação que temos aqui agora é com um ímã, que é a forma mais clássica que a gente tem de representar. Então nós vamos ter, né, uma pessoa segurando o ímã e nós vamos ver algumas condições para que seja registrada ali uma força eletromotriz ou uma corrente induzida, que já já a gente detalha esse esquema. Então as três possibilidades que nós temos para a indução é: a primeira, modificar a velocidade relativa entre o ímã e a espira, ou aqueles dois solenoides, bobinas que a gente desenhou. Como que seria assim modificar a velocidade relativa? Bem, você deixa a bobina ali parada e com o ímã você aproxima ou afasta.
Bem, a velocidade relativa de aproximação e de afastamento está variando, então ocorrerá a indução eletromagnética na bobina. Segunda possibilidade, o ímã fica em repouso e a bobina passa a se movimentar. Com isso também nós temos variação do fluxo magnético ali dentro. Terceira possibilidade é eles se aproximarem ou afastarem. Então essas seriam as três formas que nós temos de modificar a velocidade relativa. Agora preste atenção, bobina e ímã se movendo-se juntos com a mesma velocidade não traz velocidade relativa, não varia fluxo, não tem indução, beleza? Fique atentos a isso. Bem, próxima é modificar a área da espira. Você trocar a espira, mudando a área dela, né? Que eu posso, às vezes, ter espiras de formatos diferentes e aí o cálculo de área ser o mesmo. Então a gente diz que o modificar é a área da espira que está sendo atravessada. E a outra possibilidade é modificar a intensidade do campo magnético. Sei lá, professor, mas aí eu tenho um ímã, o campo dele é constante. Então imagine que você tem alguma fonte de campo mandando linhas de campo ali e mesmo que todo o sistema esteja parado, sei lá, você tem um botãozinho que você gira e esta quantidade de campo tende a aumentar, consequentemente aumentando as linhas. Essas seriam, né, as formas da gente modificar isso. Agora, qual é a equação, né, que me permite enxergar a ideia geral aqui? Vamos colocar aqui a equação do fluxo magnético. Bem, essa equação aqui, então, como a gente já conhece, o fluxo magnético, né? A gente põe, acho que φB, né? Eu coloquei o fluxo magnético, nada mais é que a integral de área, né? Ou de superfície, uma integral dupla, ela vai ser de B N dA. Então, esta seria a nossa integral. Ou se quiser representar por uma integral dupla, não tem problema. A gente também, às vezes, está usando o S para superfície, né? Eu acho que a gente está no curso fazendo assim, né? Uma integral de superfície ds. Enfim, é da mesma situação. O importante notar que, tirando a ideia da velocidade, o resto satisfaz, né? Porque se a gente modificar o elemento de área que vai atravessar, nós teremos modificação no fluxo. Se a gente alterar a intensidade desse campo magnético, nós então podemos ter uma alteração no fluxo. Agora, lembram que o produto escalar de BN gera um ângulo, então alterando o ângulo disso aqui também, passamos também a ter uma mudança nesse fluxo, ok? Com a figura produzida, com a ideia das possíveis alterações, né, de fluxo dentro do experimento ali visto, nós conseguimos então enunciar a lei de Faraday, que diz que a força eletromotriz epsilon, que a gente já estudou em eletricidade, circuitos, né, em uma espira condutora é igual à taxa de variação com o tempo do fluxo magnético que atravessa a espira. Então essa taxa de variação é aquele nosso infinitesimal. Então, a taxa de variação do fluxo com relação ao tempo é a nossa força eletromotriz. O sinal de negativo, ele indica uma posição, né? Porque é algo contra a natureza. A natureza, ela não gosta que o fluxo varie, então ela cria uma oposição a isso. Mas na lei de Lenz, nós vamos entrar com detalhes, né, esquemáticos para que fique claro isso para vocês. E lembrar que a unidade de fluxo é o Weber, Tesla metro quadrado, e a eletromotriz é volts, ok? Bem, então vamos dar uma detalhada mais interessante sobre esta força eletromotriz, né? Ver as nossas notações integrais sobre isso e, consequentemente, né, as notações diferenciais, e daí entender a lei de Lenz para saber qual é a ideia do sinal negativo. A lei de Lenz, ela então mostra para nós o motivo do negativo da lei de Faraday, né? Então ela está associada com a oposição que a espira
Pira faz ao campo magnético que é induzido nela. Agora, como é que ela faz isso? Bem, é devido à corrente induzida que é gerada. Então é o seguinte, nós temos aqui o nosso ímã, né, a nossa fonte de campo magnético, e esta estará em movimento para que haja variação no fluxo. Como nós vimos, a natureza não gosta desta variação, então ela acaba produzindo um campo magnético devido à corrente induzida que ela gera. Bem, vamos entender com calma. Então, como o campo magnético está entrando, a natureza fala, opa, está variando o fluxo, não tinha nada, então ela cria um campo magnético oposto. Então, a bobina passa a ter aqui, ó, um campo magnético que será oposto. Se ela está entrando, a tendência desse campo é estar saindo da bobina. Vou fazer aqui com calma a figura para não ter erros. Então tá aí, ó. Essa é a ideia da oposição. Então é dessa maneira que se comporta o campo magnético. Este campo magnético, ele é induzido devido à aproximação do ímã. E aí o que acontece? Pela regra da mão direita, como o campo está passando por dentro da bobina, a corrente induzida passa a ter este sentido. Aqui é o nosso I. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho, ó. A corrente induzida, ela passa a girar, né, neste sentido. Então é desta forma que ocorre o comportamento, né, da indução. Quando eu afasto o ímã, reduz estas linhas de campo, variando de novo. Então a bobina faz, né, o movimento ao contrário, para que volte até aquela quantidade. Vamos com calma. Entrou 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então a bobina tem que criar 5 linhas. Eu fiz a mais aqui, mas só para dar ideia. Ela cria 5 linhas opostas para que não haja variação. Só que aí você já aproximou. Ela já criou, gerou a corrente. É aquela detectação que nós tínhamos no perímetro. Aí ele volta. Lembram disso? Porque você ficou com ele estacionário, já não varia mais o fluxo. Então agora ela está acostumada, né, entre aspas, com aquela quantidade de linha. Aí você afasta. Aí quando você afasta, reduz a quantidade de linhas. Aí a bobina fala, não, peraí, eu estava acostumado com aquilo. Ela gera um campo oposto e a corrente gira no sentido oposto. E a mesma coisa acontece se for o sul. Então esta variação que a gente vai fazendo com o ímã, né, em relação à bobina, considerando a bobina estacionária, naquelas condições que a gente conversou. A corrente induzida, ela vai girando. É isso que nós temos como a produção de corrente alternada. Então foi graças à ideia da indução eletromagnética que podemos ter a corrente alternada, que é essas que passam aí na instalação de sua casa, né? A gente tem aquela corrente de bateria, de pilha, que era a corrente contínua. Então a ideia da indução e a compreensão de que o movimento de um ímã poderia gerar esse tipo de corrente é que a nossa energia elétrica foi produzida em alta escala. Bem, essa é a ideia geral. Vou colocar aqui para vocês então a relação que nós temos agora com, né, esta corrente elétrica passando com a bobina. Bem, pelo seguinte, que relação, né, que é essa já para adiantar? É o seguinte, ela começou a girar. Quem é que faz essas cargas elétricas caminharem, sendo que o ímã está passando? Esta é a grande sacada que nós vamos ter lá nas equações de Maxwell, mas nós já vamos estar falando delas aqui na frente. Que é o seguinte, quando a bobina então começar a gerar essa corrente induzida, né, os elétrons caminharem, alguém precisa impulsionar esses elétrons, e esse alguém é o nosso campo elétrico. Então aqui que está a ideia assim mais marcante desta questão da indução, que o campo magnético induzido produz também um campo elétrico induzido. Bem, mas vamos fazer essa análise e equacionar isso aqui com um pouco mais de calma.
Da nossa figura anterior, eu trouxe só a parte que nos interessa nesse momento, que é verificar que por dentro da nossa espira atravessa, né, um fluxo magnético. Se a lei de Faraday já está clara para vocês, nós entendemos então que a variação de fluxo produziu a corrente induzida. Então, no momento que eu aproximo o ímã, surge a corrente. Só que se eu ficar com o ímã parado, essa corrente desaparece. É por isso que tem que afastar. E aí a corrente ela muda de sentido, a gente acabou de ver isso em Lenz. Então pensa que para que a corrente surja é necessário que o campo varie. Então há uma variação do fluxo magnético. Portanto, podemos entender que é uma variação de campo magnético num certo intervalo de tempo, ok? Bem, e sempre que o fluxo magnético variar no tempo, vai surgir um campo elétrico. Essa é uma das grandes sacadas que Faraday teve. Porque o fato de ter uma corrente elétrica é ter cargas em movimento. E a gente sabe que a corrente elétrica ela surge, né, no movimento quando há o estabelecimento de um campo elétrico. Então é o campo elétrico que impulsiona essas cargas. E aí, né, a gente tem que prestar atenção que o campo elétrico não vai estar atuando somente na bobina, e sim aonde o fluxo magnético passar. Então, aonde o campo magnético variar com o tempo, surgirá um campo elétrico. Por quê? Campo é uma propriedade do espaço, lembram disso? Então, nós vamos trabalhar com esta ideia. Bem, então imagina o seguinte, que esta espirazinha aqui no meio é como se eu tivesse, né, trazido a espira para cá e planificada. Aqui é uma figura meio que 3D. E a gente vai colocar diversas espiras para entender que o campo ele vai atuando ao espaço ao redor daquela espira. Então, como é que fica o campo elétrico? Vamos atribuir aqui uma orientação para ele. Bem, deixa eu trocar uma caneta mais visível para vocês. Nós vamos ter este campo elétrico tangente às linhas, ó. Então, ele estaria caminhando junto com a corrente, né? Na região onde ela estaria. Sempre tangente às linhas aqui que nós vamos ter. Veja bem o que está acontecendo com este campo elétrico. Ele está rotacionando, e isso é importante enxergar. Se eu for aqui olhar para o outro ponto do espaço, ó, a mesmíssima coisa. Ele rotaciona. Despreze aí a questão de tamanhos de vetor, tudo mais, ok? Só uma ilustração mesmo. Viram bem como fica o comportamento do nosso campo elétrico? Então ele gera uma rotação. Então o campo elétrico ele está presente no contorno. Veja, ele está sempre no contorno do que a gente está analisando. Se ele está no contorno, nós podemos aplicar uma integral de linha num contorno fechado. Então a integral de linha no contorno fechado do campo elétrico dl tem que representar alguém para nós. Bem, quando nós estudamos o campo elétrico em cargas estáticas, o campo só podia divergir ou convergir. E a gente analisava nessa convergência e divergência dele pontos ao redor e analisava essa integral. E na sua mente você deve lembrar agora. Ah, professor, isso era zero, porque o campo era conservativo. Estão lembrados? Agora não. O que este campo elétrico está produzindo aqui? A corrente induzida, consequentemente, uma força eletromotriz. Então, a nossa força eletromotriz é o resultado dessa integral. Vocês já viram uma integral muito semelhante, em que a diferença de potencial era apenas a integral de EDL. E não uma de linha fechada, né? Que seria neste contorno da espira. Então, EDL, né, quando a gente integra, ele gera uma diferença de potencial. A integral de linha fechada gera força eletromotriz. Vocês sabem bem aí das nossas aulas de elétrica, né, ou das suas aulas de elétrica, que vocês já tiveram, a diferença entre força eletromotriz e a diferença de potencial. Mas a ideia matemática segue uma linha bem semelhante. Agora, nós sabemos da lei de Faraday que esta força eletromotriz
ela mede a taxa de variação de um fluxo magnético num intervalo de tempo ali, né? Então é a taxa temporal com que o fluxo varia. E este fluxo, por sua vez, é uma integral diária. Vamos usar o S, uma integral de superfície de B N ds, usando o versorzinho para não colocar um elemento de área vetorial, porque às vezes pode confundir essa questão. Bem, e como juntar as ideias? Aqui é bem simples. Já que a eletromotriz é essa integral, então esta integral ela fica EdL. Só que a força eletromotriz, representada pela essa integral, tem que medir essa taxa. Então, vamos medir a taxa. Só que a taxa é de fluxo. Então, a integral de superfície de B N ds. Estão vendo bem a ideia matemática, como ela vai se montando? Bem, o que nós vamos estar verificando? Que a nossa espira apresenta elementos fixos, beleza? Então nós estaremos trabalhando com a mudança no campo magnético. Vou jogar esta derivada ali para dentro e ela vai nos dar aquela derivada parcial, né, do fluxo magnético. Bem, vamos reescrever aqui para vocês entenderem. Então a nossa integral de linha de contorno de dl, ela passa a ser então ao negativo da nossa integral de superfície del B del T N ds. Tá aí, ó, já está ficando com uma cara bem bonita essa expressão. Mas olha bem, deste lado eu tenho uma integral de linha, de contorno, que eu estou olhando aqui, ó, esta integração, que é para vocês verem, a gente está pegando pequenos elementos de L e olhando o campo nesses pequenos elementos. A integral de linha é a soma de tudo para dar o campo rotacional que a gente tem ali. Essa integral do BDS que a gente tem aqui, em que a gente está olhando essa taxa temporal, mede a variação do fluxo que passa por toda a área interna. Então existe uma relação entre o contorno e a área interna. Que a ideia é o seguinte, ou eu transformo as duas em integral de linha, ou eu transformo as duas numa integral de superfície. E isso vocês já sabem. A gente vai pegar essa integral de linha e transformar numa integral de superfície usando o teorema do rotacional. Bem, vamos escrever ele aqui para a gente poder fechar legal essa ideia da lei de Faraday. Teorema do rotacional, então, vocês devem lembrar bem, no qual a integral de linha do meu campo vetorial, né, ele pode ser reescrito como uma integral de superfície do rotacional deste campo vetorial NDS. Então a gente faz o rotacional tender a um ponto da superfície e naquele ponto é igualzinho a integral de linha naquele ponto. Quando a gente somar toda a superfície em termos do rotacional, a gente tem o mesmo resultado que somar todos os campos elétricos de ponto a ponto naquele contorno. Bem, nossa aula de rotacional, né, desse teorema que já foi vista anteriormente. Agora é o seguinte, o que a gente acabou de definir? Que a integral de linha do EdL, ela era o negativo da integral superficial da nossa taxa temporal de mudança, né, do campo NDS. Foi aí a última coisinha que a gente escreveu. Então, aplicando o teorema, a equação passa a ficar assim, ó, que a integral de superfície do nosso rotacional do campo elétrico, ele é a mesma coisa que a integral de superfície, esqueci do negativo aqui, né, dessa taxa temporal do campo magnético NDS. Agora nós temos duas integrais que são, né, matematicamente a mesma, porque é uma integral de S ds integral em S ds.
E aí a resolução dessas integrações são bem triviais, vocês já sabem, o resultado é o nosso rotacional e a taxa temporal. Então essa é a nossa expressão final, que o rotacional de um campo elétrico, ele não é mais zero como na eletrostática, ele é o negativo desta variação do campo magnético com o tempo. Veja bem, nós temos agora duas formas de determinar campos elétricos. Eu posso ter campos elétricos originados por cargas estáticas e campos elétricos originados pela variação do fluxo magnético, né? A variação daquele campo magnético com o tempo. E esta equação nós podemos chamá-la de terceira lei de Ampère. Essa é a terceira equação de Ampère. Nós já tivemos a de Gauss, né? Que seriam as duas primeiras, uma para eletrostática, uma para magnetostática. Essa é a nossa terceira. E a quarta equação, que é a lei de Ampère. Fala, professor, mas a gente viu a lei de Ampère primeiro. Aqui a gente deixa a lei de Ampère por último, porque ela dá um fechamento legal e ela precisa de uma pequena correção. Esta correção e as equações de Maxwell são o assunto de nossa próxima aula, ok? Então hoje fechamos aqui com a forma diferencial de determinar, né, campos elétricos com variações de campos magnéticos. Bem, então eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. E se você não está inscrito em nosso canal, se inscreva e ative os sinos de notificação. E o mais importante, galera, deixe sempre o seu comentário e curta os nossos vídeos. Se você não gostou, também curta e deixe no comentário o que é que você, né, sugere para que eu possa melhorar, porque só assim a gente consegue, né, ter uma aprendizagem mais efetiva na física e o principal, o YouTube, lançar os vídeos lá como vídeos de sugestões para que a galera possa aprender um pouco mais sobre essa matéria que é fantástica. O eletromagnetismo e esse estudo, ele permite esse tipo de interação entre nós. Graças a Faraday, Gauss, Maxwell, nós podemos conversar por meio de internet. Mas isso vocês aprenderão nos nossos próximos encontros. Fico por aqui, deixo aquele forte abraço e um beijo no cérebro a todos vocês.